Abra comigo. Abra comigo em Atos capítulo 17. Atos 17, olha o que o mundo estava dizendo sobre a igreja do primeiro século. Atos 17, versículo 6, diz assim: porém não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses homens que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Olha como a igreja do primeiro século era conhecida. A igreja do primeiro século era conhecida assim: esses homens que têm abalado o mundo chegaram até nós. Os homens que têm sacudido o mundo, algumas versões dizem, chegaram até nós. Quantos querem ser conhecidos como os homens que têm abalado o mundo? A igreja do primeiro século era conhecida como os homens que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Eu amo isso, cara. Sabe por que eu amo isso? Porque eu não acredito num evangelho que não influencia e não impacta. Os caras estavam dizendo: os homens que estão abalando as nações chegaram até aqui. E eu fico pensando que eles eram apenas 11 homens. Como nós somos 43.2 e não conseguimos fazer o que esses caras fizeram? E eu fico pensando sobre isso, e eu estava lá questionando Deus sobre isso, falando: Deus, vamos lá, nós queremos ser uma igreja poderosa, nós queremos nos tornar uma igreja que influencia as nações. Vamos lá, nos ensina como fazer isso. E o Espírito Santo me visitou, me deu 3 pontos básicos, que eu acredito que são 3 pontos pelos quais nós podemos nos tornarmos esses homens que têm transtornado o mundo. Eu acredito que Deus está levantando uma geração agora para transtornar, para abalar as escolas, as universidades e todos esses sistemas que eu disse. Como nós podemos fazer isso? Eu vou ser bem rápido, eu vou te dar 3 pontos básicos para isso. Primeiro, preste atenção. Nós não podemos transformar o evangelho num grito de socorro ou uma subcultura. Nós somos uma contracultura, amém? Muitas vezes a nossa atitude de mendicância, a nossa atitude de não vivermos a verdade do evangelho, tem transformado o evangelho nesse grito de subcultura. Não sei se você concorda comigo, mas o melhor evangelismo é um cristão sadio. A melhor forma de revelar Jesus é um cristão sadio. Você sabe que a primeira vez que apareceu a palavra cristão, que significa pequenos cristos, apareceu quando o evangelho estava sendo pregado em Antioquia, quando Saulo e Barnabé estavam lá pregando o evangelho, lá. E a Bíblia fala que o evangelho que era pregado naquele lugar tinha 4 bases: bondade, piedade, temor e fé. E essas 4 bases de bondade, piedade, temor e fé fizeram os cristãos de Antioquia, fizeram os homens de Antioquia serem conhecidos como pequenos cristos. Isso é maravilhoso. Agora, o que nós podemos viver e o que nós temos que adquirir para que nós sejamos conhecidos como os homens de Atos 17:6? Primeira coisa, mentalidade de rei e de reino. Diga: mentalidade de rei e reino. Você que tem uma Bíblia aí, pega a tua Bíblia e abre em Romanos capítulo 5. Versículo 17. Diz assim: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais porque receberam a abundância da graça. Diga: abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga: em vida, um só, por Jesus Cristo. Diga: reinar em vida. A igreja do primeiro século, ela tinha o entendimento que eles não reinariam depois da morte, eles reinariam em vida.
Sabe que por muito tempo a igreja pregou na sua teologia, na sua escatologia, que nós viveríamos reinando quando Cristo viesse na sua segunda vida e nos levasse, e nós reinaríamos com Cristo. Mas Paulo fala em Romanos, que Romanos é o livro de maior doutrina do Novo Testamento. Paulo fala em Romanos que nós não reinaríamos a partir da nossa morte, que nós reinaríamos em vida. Nós reinaríamos em vida. Como nós podemos reinar em vida? Pelo superabundar da graça. A graça nos coloca em um patamar de reinarmos em vida. Se nós não aprendermos os fundamentos da graça, nós nunca reinaremos em vida. O que significa? Presta atenção. Você precisa crer antes que a palavra se manifeste. Se você crer que você foi chamado para reinar hoje, e não viver numa vida que é uma subvida, você vai começar a viver o reino de Cristo agora. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou e começou a andar com os discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos estavam lá conversando, e Jesus perguntou para eles, ressurreto dos mortos: ei, o que está acontecendo aqui? Aí os discípulos no caminho de Emaús disseram: você é um forasteiro, cara? Você não está ligado o que está rolando aqui na região? Um homem que era o profeta, que era o bambambam aí, que fez milagres e quebrou a banca, virou a casa de cabeça para baixo, esse cara morreu. Aí Jesus falou assim: é mesmo? E a Bíblia diz que Jesus diz assim: é mesmo, esse cara morreu, mas não está escrito nos profetas. E ele começa a citar os profetas, que esse homem morreria, mas ressuscitaria. Presta atenção, olha o cenário dessa história. Jesus está andando, os discípulos estão andando no caminho de Emaús, Jesus está conversando com eles, e Jesus está ali, e eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a citar os profetas. O que Jesus fez? Cara, eu queria estar lá para ver isso. Porque Jesus começa agora a pegar todos os textos messiânicos dos profetas. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, sobre as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele começou a pegar todos os textos messiânicos da sua morte, da sua ressurreição, e começou a citar para os discípulos, dizendo: mas está escrito que Ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Jesus está falando o quê? Se vocês não acreditarem no que está escrito, vocês nunca vão reconhecer quando eu me revelar. Se vocês não acreditarem no que está escrito pelos profetas, por vocês não acreditarem no que está escrito pelos profetas, vocês não estão nem me reconhecendo aqui. Se você não acreditar na palavra, você nunca vai reconhecer quando a palavra se manifesta. Presta atenção no que eu vou te dizer, cara. Se você não entender que você é o rei, você nunca viverá como um rei. Se você não entender que você foi chamado para reinar em vida, você nunca viverá como um rei nessa terra. Agora, nós só reinamos nessa terra quando nós entendemos o superabundar da graça. O que é graça? Vamos lá, eu vou te contar uma outra história para resumir o que é graça. Graça é essa história aqui. A Bíblia conta que José, um dia, ele traz seus dois filhos, Manassés e Efraim, para o seu pai Jacó. O seu pai Jacó já era velho. A Bíblia fala que os olhos de Jacó já estavam ficando escuros, e ele traz ali então aqueles dois filhos para que Jacó pudesse abençoar os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o filho que nasceu no dia certo. Por que eu digo isso? Porque o filho que nasceu, o primogênito, ele tinha o direito da bênção da mão direita. Está ligado que a mão direita para um judeu é a mão da bênção, a mão esquerda é a mão do juízo. Quando o judeu saía do Santo dos Santos, e se o pau fosse quebrar, se a coisa não tinha saído muito bem, o que ele faria? Ele levantaria a mão esquerda e botaria a mão assim. Não é Dr. Spock não, cara. Ele botaria a mão assim. Isso aqui forma a primeira letra do nome de Deus. E ele faria assim. E ele liberaria uma maldição, não uma maldição, mas um juízo sobre o povo. Isso no Velho Testamento, ok? Quando ele levantava a mão direita, era a mão da bênção. A galera já começava a vibrar. Aê, já rolou, estamos liberados dos nossos pecados. Mas se levantasse a mão esquerda, a casa ia cair.
Por isso Jesus diz assim aos discípulos: jogue a rede à direita do barco. Ele não falou à esquerda, ele falou à direita, porque a direita é a mão da bênção. E quando eles jogaram, eles pescaram tantos peixes que o barquinho quase foi para o saco. Agora, o que acontece? Efraim era o filho que nasceu no dia errado. Efraim não nasceu, ele não era o primogênito. O primogênito tinha o direito da bênção da mão direita. O filho mais novo tinha o direito de uma bênção, mas era a bênção da mão esquerda, uma bênção pequenininha, sabe? Assim. E aí, a Bíblia fala que José então traz Manassés e Efraim. Isso é graça. Cola aqui comigo. Eles chegam, e quando eles chegam, a Bíblia diz que Jacó cruza os braços. Jacó cruza os braços. Aí José diz assim: ei, está errado, pai. Manassés está aqui, você está cruzando os braços. Manassés que precisa receber a mão direita, não é Efraim. Aí o pai olha para o filho e diz assim: você não sabe de nada, né, inocente? Está certo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque o menino que nasceu no dia certo estava recebendo a mão esquerda, e aquele que nasceu no dia errado, debaixo de maldição, estava recebendo a mão direita. Porque quando os braços se dobram, o que se forma? A cruz. Isso é graça. Há 2000 anos atrás, o filho que nasceu no dia certo, Jesus Cristo, o pai cruzou os braços para ele. E o dia certo, o homem que nasceu no dia certo se tornou Manassés, o filho esquecido. E aquele que nasceu no dia errado, que somos nós, recebemos a mão direita e se tornamos duplamente frutíferos ou lembrados. Isso é graça. Isso é graça. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando você entende que você foi aceito por Deus, que o Pai te aceitou, você começa a viver uma vida que é uma vida de reinar em vida. Você não fica vivendo uma vida de condenação, ó céus, ó terra, ó vida. Não, você começa a dizer: eu tenho um Pai. O meu Pai me amou. Eu cresci aprendendo, sabe? Eu cresci na igreja, eu cresci aprendendo que eu era aquilo quando eu estava só. Eu já fiz muita besteira só. Há um dia eu estava na igreja adorando com a mão levantada. O Espírito Santo me disse assim: ei, Guga. Aí eu falo: Espírito Santo, você não é aquilo quando você está só. Você é isso. Eu estava com a mão levantada assim. Aquilo lá é suas guerras, você foi feito para isso. Nós somos filhos amados. Graça. É impossível nós vivemos o Evangelho de Atos 17:6, os homens que têm abalado o mundo sem entender que nós somos chamados para reinar em vida. Se você está passando por qualquer coisa que te distorce a identidade de quem você é, leia Romanos 8, faça um voto com Deus e leia Romanos 8 até o final desse ano. Olha o que diz Romanos 8, cara. Romanos 8, presta atenção. Romanos primeiro, se você quer fazer uma coisa boa para a sua vida, lê Romanos. Mergulha Romanos, lê Romanos de novo, lê Romanos de novo, lê Romanos de novo, continua lendo Romanos. Você vai sair fundamentado na sua vida cristã como nunca. Romanos é o livro mais doutrinário que você pode achar. Romanos 8, Romanos capítulo 8, ele vai falar sobre graça, sobre filiação. Paulo falando sobre graça, sobre filiação. E ele vai falando sobre novo nascimento. Romanos vai se desenrolando em torno disso. Mas quando Paulo bate no versículo 31, Paulo não está mais falando, Paulo está cantando. O versículo 31 se torna um cântico. Presta atenção. Você já participou daqueles cultos que estava tanta glória, você estava vendo uma palavra tão revelada, a palavra está sendo tão poderosa, que você está se bebendo da palavra, de repente fala assim: cara, não aguento mais nem ouvir isso aqui, eu tenho que levantar minha mão e adorar a Deus. Já participou disso? Mano, eu participei de um culto que eu estava pregando sobre o sacrifício de Jesus.
11 horas da noite, era tanta revelação que estava fluindo, eu estou ali falando, tanta revelação, deu mais ou menos 11h30, eu levantei a minha mão e comecei a adorar o Senhor. De repente a igreja inteira levantou e foi adorando o Senhor. Nós acabamos 6 horas da manhã. Não tinha como parar, mano. A gente virou a noite, literalmente, só uma canção atrás de outra canção. E eu acredito que Paulo estava vivendo isso em capítulo 8, a partir do versículo 31. Que depois de receber a revelação sobre graça, sobre filiação, ele está tão cheio do Espírito, tão cheio que no 31 ele começa a fazer 5 perguntas. Que são as 5 perguntas que definem a identidade de qualquer homem, que te coloca numa posição de reinar em vida. Quais são as 5 perguntas que vai te ajudar a você vencer tudo que vier pela frente? Primeira pergunta: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo, quem pode ser contra mim? Quem pode ser contra você? O mundo tem muitas respostas para isso. Pode ser contra você, muita gente pode ser contra você, mas Paulo está dizendo, quem pode ser? Primeira pergunta. Segunda pergunta: aquele que não poupou nem o seu próprio filho em nosso favor, será que não nos dará com ele todas as outras coisas? Será que nós não teremos todas as outras coisas? Tem alguma coisa te faltado? Se tem te faltado é porque você ainda não bateu o tempo suficiente para que a porta se abrisse, ou porque você realmente não precisa disso agora. Será que alguma coisa vai te faltar? Paulo está questionando, será que tem faltado alguma coisa? Terceira pergunta de Romanos 8: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem poderá te acusar? Quem? Se é Deus quem justifica. Quarta pergunta: quem os condenará? Quarta pergunta: quem pode te condenar? Quem pode levantar acusação contra você? Presta atenção. Eu já sei que se você, na verdade eu sei que se você quiser fazer diferença, se você quiser fazer história, aprenda uma coisa: sempre terão pessoas para te condenar, sempre terão pessoas para te acusar. Agora, se você quer mudar o mundo e fazer coisas loucas, você vai enfrentar muita acusação. Muita. Mas Paulo está dizendo, quem poderá me acusar? Olha quem está escrevendo isso, Paulo. Foi preso 2 vezes, na segunda vez ele rodou, morreu. A quinta pergunta que Paulo fala sobre o entendimento de reinar em vida, ele fala bem assim, versículo 35: e quem poderá nos separar do amor de Cristo? E ele faz uma lista. Talvez você esteja passando por uma dessas listas, de um desses pontos dessa lista: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo de espada. No versículo 38 ele continua dizendo: morte, vida, anjos, principados, potestades, coisas do presente, coisas do porvir, altura, profundidade, alguma criatura, não, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Eu gosto disso. Sabe por que eu gosto disso? Porque eu já participo de muitas coisas e de repente eu recebo tantas, eu não sei você, mas quando você começa a fazer alguma coisa que realmente incomoda, você toda hora é questionado e botado em xeque. E todas as vezes que eu sou colocado em xeque, eu lembro: quem poderá me separar do amor de Cristo? Quem pode me condenar? Quem pode levantar acusação contra mim? Será que eu tenho faltado alguma coisa na minha vida? Se Deus já entregou o seu filho, será que Ele não vai me dar todas as outras coisas? Presta atenção, isso é o entendimento que você precisa ter para reinar em vida, amém? É o entendimento de graça, que tudo foi feito por você e foi pago através de Cristo. Segunda coisa, são só 3, tá? Segunda coisa, coragem para confrontar os males dessa geração. Diga, coragem para confrontar os males. Se você quer ser um homem que influencia o mundo, que vai influenciar a sua região, que vai influenciar a sua escola, a sua universidade, que vai influenciar uma geografia, que vai influenciar uma nação, você precisa ter coragem. Coragem para enfrentar os males. Presta atenção. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 10. Eu vou te dar o fundamento, que é o que ter coragem para fundamentar, para enfrentar males. Versículo 3 diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são
carnais, mas sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, destruir os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento da obediência de Cristo. Só até aí. Aqui, nesse texto, Paulo descreve que as fortalezas são sistemas de pensamentos e crenças. Isso significa que uma estrutura construída no mundo interior, na maneira que nós pensamos, está comigo? Tem um poder a longo prazo de se emergir para o mundo exterior, como fortalezas físicas, como decretos, regras, leis para uma sociedade. Formar a maneira de pensar pode deslocar éticas, morais a longo prazo e a médio prazo. O que eu estou querendo dizer? Que se nós temos que aprender a confrontar os males da nossa geração. Sabe, na época de Paulo, os males eram outros. Na nossa geração nós temos outros tipos de males. Exemplo de um mal da nossa geração que nós temos que aprender a confrontar como igreja: a maneira como o mundo vê o corpo, a maneira como a sociedade tem visto o corpo. Esses dias eu estava vendo um programa na televisão. Esse programa é um programa de jovens falando sobre sexo. E eu estou lá vendo lá o programa dos jovens falando sobre sexo. E aí os caras estavam dizendo assim: cara, todos os jovens, todos, 100%, a linguagem era essa: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, porque o meu corpo é meu. E eu estou vendo aquilo. E aí passa para outro jovem, a outro jovem falou assim: não, tem que liberar o aborto, porque o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Cara, eu posso transar com um aqui, com outro lá, eu posso pegar um aqui, pegar outro lá, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. E na hora que eu estava vendo isso, eu disse meio assim, gritando na televisão: não, o corpo não é seu, o corpo é você. E na hora que eu disse isso, me deu um estralo, eu senti que aquilo era uma revelação. Uma das éticas, uma das coisas ética que o sistema de crenças dessa geração deslocou é: o corpo não sou eu, o corpo é meu. E o corpo não é seu, o corpo é você. Quando você faz algo com o seu corpo, isso fere o teu espírito e fere a tua alma, toca no teu espírito e fere a sua alma. Presta atenção, cara. No cristianismo, o corpo faz parte de um ser triuno, corpo, alma e espírito. É impossível você desassociar o corpo da alma e do espírito. O que você faz com o seu corpo vai afetar o seu espírito e a sua alma, a médio e a longo prazo, e muitas vezes a curto prazo. Então essa geração tem pregado o quê? O corpo é meu. Não, o corpo não é seu, o corpo é você. Por isso, quando você entrega o teu corpo, você está ferindo. Não, você não está simplesmente entregando o seu corpo, você está se ferindo. Talvez a conta não chegue na hora do prazer, mas a conta vai chegar uma hora. Isso é deslocar uma ética, uma maneira de pensar. Você pode observar, um cara que pega 10 reais, ele é um cara ladrão, bandido. Eticamente ele é culpado. Mas um cara que deita com 5, com 3, com 4 ou 5 mulheres aí fora, o cara é um herói. Por quê? Porque o corpo se tornou um objeto. Nós estamos vivendo uma nova era de escravidão. Você sabe que existe um estudo da Universidade de Stanford que diz que quando um homem olha para uma mulher seminua, a área do cérebro que entra em ativação é a mesma área para ferramentas, tipo chave de fenda. Pensa comigo, cara. Sabe o que significa? Significa que o homem, quando pela exposição do corpo de uma maneira deliberada, a área do cérebro que tem ativado é a área de ferramentas, é a área de objetos. Então o homem está enxergando a mulher como objeto. O que significa isso? Era de escravidão. Todas as vezes que nós enxergamos um ser humano como um objeto, nós estamos agora entrando em uma nova era de escravidão. O negro, na época da escravidão, não era ser enxergado como um ser humano, mas como objeto. É mais profundo do que nós pensamos. Se nós não aprendemos a lidarmos com os males dessa geração, nós vamos viver, sabe como? Como crentezinhos chatos e nerds. Nós temos que aprender o que tem distorcido a ética dessa geração. Você quer ver uma coisa que esse culto ao corpo, ou com essa distorção do corpo, gerou de uma maneira muito mais exponencial, ou está em alerta hoje, ou está em evidência hoje? A agenda LGBT, a agenda homossexual. Cara, o que é errado, e aquilo ali é pecado sim, velho.
Mas presta atenção, como nós como igreja podemos trabalhar e tratar esse mal? Nós temos que aprender isso. Eu tenho um amigo meu chamado Michael Brudor. Ele é líder de desenvolvimento do ministério chamado Jesus Culture. E nós somos bem amigos e bem próximos. Ele é da igreja Bethel lá nos Estados Unidos, que é uma igreja que nós temos proximidade. E eu estava conversando com ele, sobre essas coisas que eu estou conversando com você aqui. E eu estava falando para ele sobre o deslocamento ético dessa geração. E ele falou bem assim: Guga, eu sou um baby boomer. O que é isso? É um filho do pós-guerra. Eu participei do movimento hippie americano e da revolução sexual dos anos 60, no início dos anos 70. O que aconteceu nos anos 60, nos inícios dos anos 70? Uma geração levantou e disse: sexo, droga e rock and roll. E começou a transar livremente. Ele fala: eu participei desse centro, porque eu moro na Califórnia, eu era de São Francisco, eu morava, não sei se você sabe, mas a militância homossexual começou em São Francisco, no distrito de Castro, era onde ele morava. E eu era um hippie. Eu gosto dos hippies. Quantos aqui gostam dos hippies? Eu gosto dos hippies, cara, os hippies são fera. Esse cara estava levando ele para Brasília. Ele virou para mim e falou assim: não, pode deixar que eu compro minha passagem, chegar aí você me reembolsa. Aí ele comprou uma passagem de 36 horas. Aí eu liguei para ele: Michael, você está louco, velho? 36 horas de voo, de conexão. Aí ele: não, de boa. Os hippies são legais. Os hippies tinham a mensagem certa, mas o espírito maligno entrou e distorceu a mensagem certa, que é a mensagem da paz e do amor. Mas alguma coisa entrou ali no meio e distorceu aquilo. Mas vamos lá. E eu estava conversando com ele sobre essa revolução sexual que aconteceu, porque eu estava falando para ele, eu acredito que houve 4 grandes revoluções sexuais no mundo. Primeira revolução com Jesus Cristo, a igreja primitiva, que significa, o homem tinha várias mulheres na época de Cristo, quantas ele pudesse sustentar. Jesus vem da dignidade à mulher. A igreja primitiva aprofunda as raízes, dizendo que um homem, que um presbítero seja esposo de uma única mulher, e agora ele traz agora o patamar de um homem para uma mulher para um homem. Essa é a primeira revolução sexual. A segunda revolução sexual aconteceu com os monges. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. É o movimento monástico, quando os homens disseram: castidade é pureza. Então toda relação sexual é impura, mesmo dentro do casamento. Eles saem e criam os monastérios. E aqui começa o movimento monástico. E agora muda sociologicamente novamente o mundo. Os sacerdotes agora não têm mais família. Terceira grande revolução sexual, Martim Lutero. Martim Lutero arromba a porta da reforma protestante. E quando ele quebra a porta, ele não faz só a reforma, como ele casa com a freira. Esse cara é massa. Ele casa com a freira chamada Catarina. E ele fala bem assim: olha que cara sábio, o pastor Fernando. Ele diz assim: eu aprendi sobre Deus e vida cristã mais em 1 ano de casamento que 10 anos de monastério. É verdade isso, cara. Casa que você vai aprender a ser crente. Essa foi a terceira. Tem gente que pensa assim: ah, eu vou casar, aleluia, e tudo vai resolver na minha vida. Mano, se cura. Seja um solteiro completo para você ser um casado completo. Não casa para se curar não, mano. Não casa para se curar não. Eu tenho 18 anos que eu estou eu namorei 7 anos, casei virgem, sem ter violado os valores do reino de Deus. Tenho 12 anos de casado, 12 anos de casado. E desses 12 anos eu aprendi muito sobre vida cristã. A perdoar, a ter domínio próprio. E minha esposa é uma anja, mano. E mesmo assim eu aprendi a perdoar, a ter domínio próprio, longanimidade, benignidade, frutos do Espírito. E vice-versa, tá? Mas onde eu quero chegar? Martim Lutero disse: eu aprendi mais 1 ano de casamento sobre o reino de Deus e sobre vida cristã do que 10 anos em monastério. E ele começa a nova era sexual, que é um homem para uma mulher, novamente.
e os sacerdotes sem família. Anos 60, início dos anos 70, sexo, droga e rock and roll, sexo free. O que isso gerou? Isso gerou o quê? Eu transo livremente. Quando eu transo livremente, depois de 9 meses vem a conta. O que é a conta? Uma criancinha. Quem foi mais chamado para amar aquela criança? Um pai e uma mãe. Mas como eu não quero ter compromisso com ninguém, eu só quero ter o prazer sem compromisso, espírito de Judas, eu quero aparecer na foto da Santa Ceia, bate a foto aí, mas eu não quero compromisso, com aliança, com o propósito daquele homem que eu estou batendo a foto. Isso é Judas, cara. Intimidade sem compromisso. Todo cara que quiser colar contigo, que quer uma intimidade sem compromisso, foge, porque isso é o espírito de Judas. E agora o que acontece? Quando está ali, sabe, naquele movimento ali de eu quero ter uma intimidade contigo, mas não quero ter um compromisso, surge a palavra playboy. A palavra playboy surge nessa época, que é justamente intimidade sem compromisso. Agora, isso é um estudo sociológico. Agora, olha isso aqui. Então uma criança aparece, depois de 9 meses. Se eu não quero ter compromisso com a mãe, eu não quero ter compromisso com a criança. E agora quem foi mais chamado para amar está dizendo, não te quero, eu te odeio. Nós começamos a viver agora as doenças psicossomáticas e a rejeição. Não existe um homem sentado nesse auditório e uma mulher sentada nesse auditório que não foi rejeitado. E 1/3 desse auditório aqui, 1/3, isso é uma estatística, não tem o sobrenome do pai na sua certidão de nascimento, ou não teve relacionamento com seu pai. Quantos aqui tem um pai fora de casa, ou não teve relacionamento com seu pai? Levanta a mão. Fique em pé. Fique em pé. É assim em todo o Brasil, gente. Você tem um bom pai, que te amará eternamente. Pode sentar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso começou de uma maneira muito mais potencial depois da revolução sexual dos anos 60. E aí o que acontece? Eu não te quero, eu te odeio. As pessoas começaram a viver agora debaixo de rejeição. No meio disso tudo surge um movimento homossexual de uma maneira militante. E aqui é onde eu quero chegar. Quem eram esses caras que militaram? Eram os baby boomers. Quem eram os baby boomers? Eram os filhos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi travada nos Estados Unidos, ou melhor, na Europa. E os Estados Unidos mandaram milhares de soldados para a Europa. A maior invasão militar da história da humanidade foi feita na Sicília, no dia D. Mais de 200 mil soldados morreram naqueles dias, só nessa invasão. O que acontece? Os caras foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa, elas precisavam trabalhar. E aqui começa a secularização da mulher e o movimento feminista. Quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, eu não sou contra a mulher trabalhar não, só estou dizendo do que aconteceu naquela época. As mulheres foram para o mercado de trabalho, elas começaram a trabalhar, e elas começaram a trabalhar na indústria bélica, na indústria da guerra, para mandar armamento para a Europa. Fica comigo aqui, rapidinho. E aí o que acontece? Eles mandaram, eu quero te mostrar onde nós estamos e por que nós estamos aqui espiritualmente e fisicamente. E o que acontece? As mulheres estavam trabalhando e aqui começa o movimento feminista, quando as mulheres queimaram o sutiã. Os homens estão na guerra, milhares morreram. Os homens que ficaram, eles relutaram para não ir para a guerra, eram homens enfraquecidos. Agora, os homens que voltam da guerra, eles voltam totalmente loucos, bipolares. Eles chegam e eles têm agora a sua intimidade com a sua esposa. Nascem os baby boomers, os filhos do pós-guerra. Você já observou que os hippies, eles têm as roupas todas amassadas? Sabe por quê? Porque a mulher estava no mercado de trabalho e o marido estava trabalhando, não tinha tempo para passar a camisa do filho. Por isso eles andavam daquela maneira, sem pentear o cabelo, desleixado, porque os pais nunca cuidaram deles. E nós temos uma geração que não foi cuidado pelos pais. Eles fazem então, eles olham para os pais e dizem assim: eu não quero que você seja mais meu pai, eu te odeio, você nunca me cuidou de mim. E eles provocam a revolução sexual dos anos 60. Tem um livro chamado Eros e Civilização, que é o filósofo da revolução sexual. Ele chama Herbert Marcuse. Eu não tenho tempo para falar sobre ele, mas ele é um cara muito maligno. Ele que fez a frase, faça amor e não faça guerra, que John Lennon pulverizou. Agora onde eu quero chegar, cara? Que esse meu amigo, ele participou de tudo isso. Ele estava no meio de tudo isso.
E agora ele tem mais ou menos 14 anos, ele é um ripão e ele está lá, ele está pegando carona lá na Highway On, lá na Califórnia, dando dedado e pegando carona. E um dia ele está na casa dele lá, e o distrito de Castro, os vizinhos dele eram o principal casal militante, ativista gay da época. E esse casal gay chamou ele e disse assim: Michael, você simpatiza com a nossa causa? Ele falou assim: claro. Então é o seguinte, nós não vamos ganhar essa guerra indo para a rua e ficar militando. Nós vamos ganhar essa guerra se você se tornar um professor universitário. Nós vamos ganhar essa guerra se você se tornar um jurista. Nós vamos ganhar essa guerra se você se tornar um artista. Nós vamos ganhar essa guerra se você se tornar um cineasta e começar a vender a nossa cultura de cima para baixo. 1970, o movimento LGBT recrutou milhares de jovens, colocou eles nas esferas da sociedade e começou um processo de mudança cultural. O que não era aceitável começa a se tornar aceitável. Para a gente não é aceitável, mas a sociedade já é aceitável. Isso é uma guerra que nós temos agora de batalhar. É um mal. E como nós vamos batalhar essa guerra? Aqui eu vou te dar o que eu acredito que nós devemos fazer. Se você não concordar comigo, você não precisa concordar. O que é errado, é pecado, amém? Mas olha como funciona. O que nós fizemos? Nós pegamos na espada e nós começamos a lutar contra eles pela espada. Um dia eu estou em casa e o Espírito Santo me disse, na verdade eu estou lendo a Bíblia e eu caio lá naquele texto que fala sobre Davi, quando Davi quer construir o templo, e Davi quer construir o templo, e quando ele vai construir o templo, Deus fala bem assim: você não pode construir porque você tem sangue nas mãos. E eu fiquei pensando: Deus, as guerras que você mandou Davi entrar, Davi lutou pelo Senhor. O Senhor falava assim: vai lá e luta essa guerra, e Davi ia lá e lutava aquela guerra. Vai lá e luta aquela outra, ele ia lá e lutava aquela outra. E ele lutou as guerras, ele adquiriu aqueles sangues pelas guerras que Deus mandou ele lutar. E eu fiquei pensando: Deus, o Senhor mandou ele lutar as guerras, e agora o Senhor está dizendo que ele não pode dar o próximo passo para o novo tempo, porque ele tem sangue nas mãos das guerras que o Senhor mandou ele lutar. E o Senhor está proibindo dele fazer algo. Como é que o Senhor pode proibir algo de uma pessoa fazer, sendo que na última temporada foi o Senhor que mandou ele fazer? Aí o Espírito Santo, o Senhor me disse: como você me vê? E eu disse para ele: como um bom pai. O Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Então não leia esse texto como um juízo, leia esse texto com bondade. E meus olhos fizeram assim, e a Bíblia ficou clara para mim aquele dia. E eu comecei a ter a revelação sobre esse texto. Na verdade não é um juízo, é uma mudança de ciclos. Eu acredito que essa é a mudança que nós estamos vivendo para combater os males dessa geração. Nós estamos mudando um ciclo, nós estamos saindo da era da espada, que é a era de Davi, e nós estamos entrando para a era de Salomão, que é a era de sabedoria. Existe uma época que a igreja brigou pela espada e lutou pela espada, mas nós estamos entrando numa era agora que não é a era de lutar pela espada, é a era de dar sabedoria. E aí Deus me falou bem assim: leia a minha história no Getsemane. Jesus me disse: eu fui para o Getsemane. E olha o que acontece no Getsemane, gente. A Bíblia fala que Jesus prega uma mensagem e Pedro pega uma espada e começa a andar com uma espada. Quem é Pedro? Pedro representa a igreja. Mateus capítulo 16, tu és o Cristo, tu és a pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo isso a Pedro. Pedro traz a revelação da igreja, ok? Que é Jesus Cristo. Agora, Pedro representa a igreja. Jesus está no Getsemane, os soldados romanos entram para pegar Jesus. Pedro saca a espada para defender Jesus e corta a orelha de Malcolm. Jesus faz a primeira cirurgia plástica da história. Ele prega e cola a orelha de Pedro. E Jesus vira para Pedro e fala: guarda a espada, Pedro, porque aquele que luta pela espada morrerá. Agora, o que Jesus está dizendo? Qual é a revelação atrás disso? Malco representa o mundo. Nós somos Pedro, representamos a igreja. Por tentarmos defendermos Jesus, nós estamos sacando uma espada e contando a orelha do mundo, impedindo que o mundo ouça a verdade do Evangelho. E Jesus está falando: guarda a espada, Pedro, porque aquele que luta pela espada morrerá. Chegou a hora de nós largarmos a espada, guardarmos a espada e começarmos a agirmos pela sabedoria. Como isso é possível? Presta atenção. Diga, proximidade é poder. Nós temos que nos aproximar
com o entendimento que nunca nós vamos nos sujar. Pare por alguém. Tenha sabedoria. Guarda a espada. Para de ser aquele cretezinho nerd. Seja um radical, cheio do Espírito Santo. Você observou que as pessoas que andavam com Jesus eram pessoas não tão certas? Eram pessoas que realmente tinham problemas. E Jesus nunca teve problema com elas. Jesus tinha problema com religiosos. Ser radical não é ser religioso, é ser sábio.